igreja! Shalom, gente. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem crê no milagre, diga aleluia. Hoje a gente vai estar falando sobre Abraão e Isaac. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Vocês sabiam que Isaac é o personagem mais bonito da Bíblia? Que todo Isaac é muito bonito? Pelos olhos da fé? Minha mãe fala isso pra mim. Gente, para quem não nos conhece, nós estamos lá da ICM Suruí, tá? Nós somos ali depois do pedágio, que agora tem um pedágio que nos separa. Somos ali da ICM Suruí. Trago um abraço de toda a ICM Suruí, tá? Para nossa sede, nosso pastor André, pastora Nádia. Tá bom? Deus abençoe o pastor Renato, sua esposa, Deus abençoe sua família. Muito bom estar aqui com o senhor. Bispo Adilson, nossa pastora, Deus abençoe vocês. Muito bom. Eu tive um momento com o bispo e o nosso amigo Ney ali, foi muito bom estar perto do senhor. Como é bom estar perto do senhor, tá bom? Estou muito feliz, meu amigo Ney que nos trouxe, não sei onde ele está, mas está por aí. Deus abençoe. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Vou ler aqui na minha versão. Qual versão é essa? Vou ler aqui no telão. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. E havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Pode continuar. Assim caminharam juntos, ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e o tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. O versículo seguinte. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus? Cadê foi arrebatado meu tecladista? Meu tecladista foi arrebatado. Cadê meu tecladista? Depois me ajuda aqui, meu tecladista. Meus irmãos, a história de Abraão. Abraão que se chamava Abrão. Abraão, filho de Terá. Abraão que vivia numa terra totalmente idólatra. Abraão que teve um direcionamento de Deus. Abraão que no capítulo 12 de Gênesis tem um chamado incrível. E o que eu acho lindo, que ele ouve a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus. Deus fala que mostraria um lugar, que quem abençoasse Abraão seria abençoado, e quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. Abraão recebe uma promessa extraordinária. Sabe o que eu acho lindo?
que você não vê relato de Deus falando com Abraão antes do capítulo 12. Você nem vê relato de Abraão. Você vai ver Deus falando com Abraão: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pega e vai. Eu fiquei pensando nisso aqui. Abraão provavelmente não conhecia a voz de Deus, vivia no meio de um lugar com vários deuses, mas ele ouve a voz de Deus e obedece. E ele era um pagão, ele era um homem que não tinha comunhão, mas ele ouve uma voz e decide obedecer. E às vezes a gente é criado na igreja, velho de igreja, a gente ouve a voz de Deus, aí a gente fala: Deus, se é o Senhor que está falando, vai passar um Fusca azul ali na pista para confirmar se é o Senhor que está falando. Vai sair um raio, Senhor, vermelho. A gente pede umas provas de Deus meio louca, né? Só para provar que Deus está falando. Abraão não tem essa intimidade, mas ouve uma vez e obedece. E a gente que é criado na igreja, a gente está aqui e a gente pede provas para Deus. Primeira aplicação de Abraão, eu trago para vocês. Não questione a voz de Deus. Não dimensione a voz de Deus. Se Ele falou, vai, vai. Se Ele falou, avance, avance. Se Ele falou, prossiga, prossiga. A ordem de Deus hoje, nesse texto aqui para você é hora de avançar. É hora de ir para o próximo nível. É hora de conquistar. É hora de avançar. No teu trabalho é hora de avançar. Lá na tua família é hora de avançar. Na sociedade é hora de avançar. Hoje é noite de alguns Abraãos saírem das terras pequenas para uma terra grande e próspera. Deus está falando: eu te chamei pelo teu nome, eu estou te entregando algo grande, algo grande, algo grande. Se tem alguém que recebe, levanta a sua mão e comece a adorar. Obedeça. Abraão sai, vai para a terra. Eu acho extraordinário, porque Sara concorda, Sara vai, a sua esposa, e eles vão. Só que Abraão, ele não pode ser pai, porque a sua esposa é estéril. Abraão tinha cerca de 75 ou 70 anos. E a Sara tinha cerca de 60, por essa faixa. Eles recebem uma promessa nesse período. E Deus fala: olha, você vai ser pai. 60 anos, já era uma idade um pouco avançada, apesar que aquele contexto era diferente do de hoje, mas já era uma idade avançada. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Abraão não tem filhos. Os anos passam, Sara vai envelhecendo. E Sara, gente, apesar de Deus ter uma promessa, a condição humana às vezes limita. Porque como é que pode Deus falar que eu vou ter para abençoar? Eu abro o Nubank e a conta está atrasada e não tem nenhum dinheiro para pagar. Como é que pode Deus falar que eu vou ter para prosperar? Eu pego a conta de luz de 3 meses atrás e não sabe por que nem cortou a luz ainda. Por um milagre não cortaram a luz. O cenário às vezes é assustador. Você olha para o cenário, você olha para a sua dispensa, você olha para o laudo médico, você olha para o laudo do advogado e você fala: é impossível. Mas se tem uma coisa que o nosso Deus, Ele é especialista, se chama impossível. Aonde tua mão alcança, Ele não vai fazer por você. Mas aquilo que é impossível, o Jeová Jireh está falando: eu vou prover, eu vou abençoar, eu vou suprir, eu vou levantar, eu vou erguer, eu vou mudar, eu vou fazer um rebuliço, porque eu te prometi. E eu não preciso de cenário para poder fazer. Quem diria que Davi seria rei se olhasse para ele no pasto cuidando de ovelha? Porque tua realidade não condiz com o teu propósito, a promessa. Só que Deus está falando: eu não estou preocupado com realidade. Eu não trabalho com matéria-prima aqui da realidade. O que eu tenho para fazer para você está preparado. Queira diabo ou não, queira o vizinho ou não, vai se cumprir. Permaneça firme. Permaneça firme, permaneça crendo, permaneça intacto. Abraão recebe uma promessa. Capítulo 15 de Gênesis, Abraão está passando por uma crise existencial. Abraão entra para dentro da tenda, no capítulo 15, e ele começa a falar com Deus uma conversa. A conversa no capítulo 15 é a seguinte: Deus, eu vou deixar tudo que eu tenho, que eu conquistei, que o Senhor me deu, para o meu servo Eliezer o Damasceno. Até porque, Deus, ele foi criado desde pequeno na minha casa, então eu vou deixar tudo para ele.
Ele está pensando na sua morte. Quem está escrevendo um testamento está esperando o que, gente? Morte. Ou seja, eu vou preparar aqui, Deus, vou deixar tudo legalizado direitinho, vou colocar aqui, vou fazer todo o trâmite, para quando eu partir, porque já está perto, na mente dele já estava assim, está perto, ele assume e dá continuidade à minha descendência, até porque o Senhor não cumpriu o que o Senhor prometeu. Abraão estava conversando com Deus. Eu não julgo Abraão, porque pior é ser hipócrita. Abraão está sendo sincero. Tem gente que finge ser uma coisa que não é. Mas é lá em Suruí, aqui em Citrolândia não tem. Vamos lá. Aí, Abraão fala, Senhor, vou deixar tudo para o meu servo Eliezer. Ou seja, ele está pensando num pedaço de terra que ele vai ser enterrado, ou numa caverna, ele está pensando na terra, ele está pensando em morte. Deus fala assim, Deus não responde a oração, Deus só fala assim, Abraão, sai da sua tenda. Deus, mas sai da tenda, Abraão. Abraão sai da tenda, Deus fala, olha para cima. Ele olha para cima, quantas estrelas. Eu imagino Abraão, gente, apesar, tem muitas teorias que ele mexia com isso, eu entendia. Mas enfim, um pensamento aqui um pouco engraçado, ele contando, né? Minha avó falava que se contar estrela dava birruga no dedo. Eu não sei se ele pegou birruga no dedo ali. Brincadeiras à parte. Eu imagino Abraão contando 101, 102. E será que essa eu contei? Eu vou contar tudo de novo. Imagina Abraão contando. Senhor, não tem como eu contar. Aí Deus fala assim, Abraão, assim será a sua descendência. Dentro da tenda, Abraão está olhando para a terra, para a morte. Só que Deus fala assim, Abraão, mude a tua visão. Porque enquanto tu olha de cabeça baixa para a terra, você vê morte. Mas quando você olha para cima, Abraão, você vê esperança, você vê vida. Deus está falando, pare de olhar para a terra e comece a olhar para cima. A terra fala, vai ter morte, mas o céu está falando, eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Quem recebe vida nesta noite? Quem recebe vida nesta noite? Os discípulos, vendo Jesus subir aos céus, eu imagino os discípulos olhando para o carnal. Olha lá, está indo embora, acabou, promessa, acabou. De repente 2 anjos falam, varões galileus, por que vocês estão assim, olhando para cima? Eu imagino com esses pensamentos, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o alto, um dia do alto, ele voltará para arrebatar a igreja. Porque quando olhamos para a terra, a gente não vê esperança, mas do céu, temos esperança. Eliseu vê Elias subir aos céus. Um redemoinho leva Eliseu, carros separam Eliseu de Elias. Eu imagino Eliseu pensando no capítulo 2 de 2 Reis. Acabou para mim. Acabou. Prometeu porção dobrada, mas não tem porção dobrada. Mas o texto fala que de repente vem caindo uma capa. E a capa era sinônimo de presença e de autoridade. E a capa que cai, Eliseu pega e já atravessa o Jordão na primeira pancada. Porque do alto ainda desce unção, do alto ainda desce esperança, do alto ainda desce poder. Atos capítulo 2. Estão orando, talvez alguns perderam a esperança, talvez não. Eram 500, só ficou 120. Talvez estavam desanimando, a maioria desanimou. Mas de repente, alguns estavam olhando para a terra e perderam a porção. Mas quem estava olhando para o alto, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Abraão, gente, de repente, abre para mim capítulo 21, a mídia puder abrir para mim, capítulo 21 de Gênesis, versículo 1. De repente, gente, o texto vai dizer, e o Senhor visitou a... Quem visita Sara? Um querubim, né? Quem visita Sara? Um profeta. Quem visita Sara? Um serafim, um anjo de fogo? Quem visita Sara?
Eu fiquei, quando eu li isso, esse texto, Senhor em maiúsculo, inclusive eu achei lindo. Aqui em Citrolândia, gente, neste culto quarta profética, Deus podia mandar anjos nesta noite. Profetas temos na casa, sim. Só que o que Deus ministrou comigo de manhã, eu ensinando esse texto para minha filha de manhã, eu abordei e trouxe esse texto para ela. O Senhor resolveu se manifestar aqui nesta noite. Ele marcou um encontro contigo. Ele está falando, eu pessoalmente entro na tua causa. Eu pessoalmente entro na tua vida. Eu pessoalmente, Deus está falando, o Senhor, hoje Ele marcou um encontro contigo para poder revolucionar a tua história, para poder mudar a tua história, para poder tirar essa doença, para o câncer bater em retirada, para a pressão alta bater em retirada. Deus está falando, hoje Ele se manifesta para mudar a sua história. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Quem sabe aqui hoje alguém não recebe isso? Quem sabe aqui hoje, chegando em casa, o advogado manda mensagem e você vai ver, e ele fala assim, eu não sei o que aconteceu, mas teve um reboliço lá no juiz lá, e ele bateu o martelo ao seu favor. Oh meu Deus do céu, quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? Quem sabe você chega hoje e a alta lá no hospital foi liberada para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido. Quem sabe aqui hoje você chega em casa e teu filho fala, mamãe, eu larguei o mundo das drogas, eu quero servir Jesus. Mamãe, papai, eu larguei, eu quero Jesus. Quem sabe hoje o teu milagre não chega. Há uma glória deste altar. Comece a adorar, adore. O Senhor visitou Sara, e Sara dá a luz a Isaac. Isaac significa sorriso. Talvez você entrou aqui deprimido. Talvez o lugar que você se sente mais à vontade é no quarto escuro, sem a presença de ninguém. Talvez o que você sabe fazer de madrugada é chorar. Talvez você entrou aqui e você sorri para o teu pastor, para o teu líder, para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas quando bota a cabeça no travesseiro, só Deus sabe o que passa na tua cabeça. Pensamentos talvez até terríveis. Só que Deus está falando aqui hoje para alguém. Eu estou te entregando um Isaac. Melhor dizendo, eu estou te entregando um sorriso. Volte a sorrir. Volte a se alegrar. Deus está falando, eu estou voltando a te alegrar novamente. Volte a sorrir na minha presença. Volte a crer. Isaac, o sorriso nasce. O texto fala que Isaac vai crescer. De repente entra o texto que nós lemos, capítulo 22. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, pega Isaac e sacrifica para mim. Gente, que doideira, gente. Eu estava lendo isso para minha filha hoje e estava tentando explicar. E até é difícil explicar um pouco. Claro que o contexto no final é muito lindo, mas Deus pede a morte do filho de Abraão. Só que a ideia não era a morte do filho, mas era provar o coração do servo. E algumas provas às vezes não faz sentido, mas não é para te provar, para te jogar para a lona, mas é para provar o teu coração. Abraão não duvida, Abraão não retruca, Abraão não questiona. Abraão acorda de madrugada. Ele prepara o jumento, ele prepara a lenha, ele pega 2 servos e vai para a região de Moriá. O monte, eu falava que era o Monte Moriá, mas na realidade o nome da região toda era Moriá. E dentre a região de Moriá, Deus escolheu um monte separado, para fazer o sacrifício de Isaac.
Dessa região de Moriá, Deus seleciona um monte. No terceiro dia de viagem, ele chega. O texto fala que os 2 servos ficam meio que no pé do monte, um pouco afastado ali. Ele chega para os moços e fala, os 2 servos: olha, eu vou ali com Isaac, vou subir, vou adorar o meu Deus, e eu e Isaac vamos voltar. Eu não sei o que Abraão estava crendo, se mesmo que matasse Isaac, Deus ia ressuscitar, não sei. Mas ele falou, eu vou com ele e volto com ele. Não sei como, mas que Isaac sobe, que Isaac desce, ele desce. Ele fala, fica aqui. Abraão sobe, Abraão pega a lenha, que é a parte mais pesada, coloca em Isaac para carregar nas suas costas. Tem gente que fala que Isaac era uma criancinha, mas provavelmente não era uma criancinha. Até porque ele tinha força para subir uma montanha carregando lenha nas costas, um adolescente, um jovem. Ele carregando a lenha, e Abraão com um cutelo, um tipo de punhal que era para sacrificar os animais, uma tocha de fogo, um fogo em suas mãos. Eles estão subindo, de repente Isaac faz um cálculo básico. Ô papai, lenha, fogo, cutelo, punhal e o cordeiro. Aí Abraão fala a famosa frase, Deus proverá para si o cordeiro. Eles sobem, gente. Chega lá em cima, Abraão alinha as lenhas, amarra Isaac. Eu imagino que Isaac se permitiu ser amarrado. Porque se Isaac quisesse dar uma rasteira em Abraão, sair correndo, ele dava. O cara estava velho, Isaac era mais novo. Mas Isaac falou, não, tá bom papai, eu acredito no Deus do Senhor, eu quero viver essa experiência aí, não sei como. Ele vive isso. Ele é amarrado, é colocado na lenha. Abraão meio que puxa o punhal para sacrificar Isaac. Quando vai despencar o punhal no seu peito, uma voz fala, Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Eu provei teu coração e vi que realmente me serves. Eis aí o cordeiro para substituir. Basicamente foi essa a palavra. E dentro disso eu já vou terminar, mas eu quero falar sobre 3 coisas para acontecer um avivamento. Estamos no mês do avivamento, em nossas ICMs, estamos falando sobre isso. E eu queria falar rapidinho sobre 3 coisas dentro desse texto para acontecer um avivamento. Claro que se eu entrasse pela lenha, fogo e cutelo seria algo lindo, mas Deus me deu algo novo hoje de manhã. Primeira coisa, para acontecer um avivamento, um manifestar de Deus, como aconteceu no Monte Moriá para Isaac, para Abraão. Primeira coisa, eu tenho que subir de nível. O nível que estava do moço não era o nível necessário para Deus se revelar e mostrar e provar o coração de Abraão. Era necessário subir o nível. Para acontecer um avivamento hoje nos nossos dias, para acontecer um avivamento genuíno, nós temos que subir o nível. Você quer ver um exemplo? Rei Senaqueribe, ele viu uma carta de ameaça para o rei Ezequias. Ezequias recebe a ameaça. E a ameaça era que tinha milhares de soldados, Senaqueribe. E Senaqueribe fala assim, olha, eu passei por algumas terras. E nessas terras, os camaradas falaram que os deuses deles iam livrar. E eu matei todo mundo. Eu matei todo mundo que estava lá. E Senaqueribe vinha conquistando todo mundo. E falou assim, Ezequias, eu também vou destruir Israel. Ezequias, se ele olhasse para o olhar carnal, ele ia desistir de tudo. Só que Ezequias resolve jogar o nível do outro, um nível acima. Porque no nível terreno, Ezequias não tinha chance nenhuma de vencer aquela guerra. Mas Ezequias pega a carta, Ezequias levanta a afronta e fala, Senhor, no nível terreno eu não venço, Pai. No nível terreno, Senhor, vai todo mundo morrer. Mas neste momento, Senhor, eu estou jogando o nível para cima, Senhor. Eu estou elevando o nível, Senhor. Porque os olhos terrenos eu já perdi. Mas se olhar para cima, Senhor, tem esperança para Israel, Senhor. Vai ter vida, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ele está afrontando o Deus de Israel, Senhor. Talvez você entrou aqui com um nível aqui, ó, olhando só para o natural. Deus está falando, é hora de subir o nível da oração.
oração, o nível da adoração, o nível do jejum, o nível da busca, o nível da entrega, o nível da oferta. É hora de subir o nível. Deus não vai nunca fazer um avivamento com uma pessoa que não está preocupada com oração, que a rotina dela é rede social, é uma vida devota a isso e não tem devota ao espiritual. É hora de subir o nível. A Bíblia fala que Bartimeu ouve que Jesus estava passando e de repente Bartimeu começa a falar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os camaradas que estavam perto de Bartimeu falaram assim: fica quieto, seu cego, para de incomodar. Bartimeu podia muito bem ficar quieto, mas Bartimeu falou assim: não é hora de ouvir afronta e ficar quieto, é hora de eu subir o nível. E ele começa a falar: Jesus, filho de Davi, fica quieto. Jesus, filho de Davi, porque quanto mais aumenta a afronta, tem que aumentar o nível da busca. Quanto mais aumenta o nível da afronta, tem que aumentar o nível da busca. Aumenta o nível aí, vai. Aumenta o nível aí, vai. Aumenta o nível. Agora, sim, aumenta o nível da adoração. Levanta as mãos e adore. Aumente o nível. Aleluia. Segunda coisa que precisa para um avivamento: a disposição em sacrificar. Abraão estava disposto a entregar. Um grande avivamento veio em Israel, porque uma mulher que era estéril engravida e decide entregar seu filho no templo. O nome dela é Ana, seu filho é Samuel. Através do sacrifício de Ana, Israel foi abençoado. Os profetas de mentira foram mortos e Deus começou a reinar em Israel. Saul é levantado, é rejeitado, mas se levanta o reino de Davi, que é um reino perpétuo, através do sacrifício de uma mulher chamada Ana. Ruth sacrifica o seu direito de voltar para a casa dos seus pais, para seguir Noemi. E através de Ruth veio a linhagem do Cristo. E hoje nós temos direito de salvação. O sacrifício de Davi vai buscar a Arca da Aliança e acontece uma morte de Uzá. Aí de repente Davi entende que era necessário para carregar a presença através de sacrifício. Ele coloca a arca nos ombros, os levitas colocam a arca nos ombros, sem espaço, no 7º sacrifício. Se você não está disposto a sacrificar, você nunca vai viver um avivamento. Mas se você estiver disposto a entregar tudo, entregar tudo no altar, Deus está falando, você vai experimentar um grande avivamento. Terceiro item, eu encerro aqui. No estádio de louvor, poder me ajudar aqui? Eu já vou encerrar. Oh glória, aleluia. Hoje é uma noite de avivamento. O que é avivamento, Isaac? Se você olhar para um olhar de medicina, quando acontece algo, um acidente, e uma parte do corpo ela apodrece devido ao acidente, os hematomas, é necessário fazer uma raspagem daquilo que está podre, pegar uma parte do próprio corpo e enxertar algo vivo. Avivamento é você tirar o que não presta e colocar algo vivo. A palavra que eu quero liberar hoje é noite de tirar o que não presta e deixar a presença fluir na sua vida. Hoje é noite de abandonar o passado. Deus não está preocupado com o que passou. Isaac, mas não importa o que tu fez. Ele tem uma nova história para você. Uma nova. Tu pode ser o pior dos piores. Eu também sou o pior dos piores. Mas Deus tem uma nova história para você. Abraão sobe com lenha, cutelo e fogo. Lenha fala
de oração. Oração que sustenta a vida do crente. Cutelo fala de algo afiado. A palavra de Deus é uma espada que é mais afiada do que espada de 2 gumes. E o fogo, gente, é isso que está no meio de nós e dentro de nós. Esse fogo do avivamento, da presença do Espírito Santo, que podemos sentir aqui no altar, aí no plenário, podemos sentir um fogo de Deus. Pode adorar. Deixa Deus usar vocês. Se vocês quiserem ficar de pé, puderem. Se não estiverem tão cansados e quiserem adorar, se entregar, subir o nível, fica à vontade. Fica à vontade. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Alabadaia, Doremanaciando, Revaia. Vamos adorar, vamos adorar. Sim, sim, sim. Calamanassi canto que badaciando, Revaia. Enche, Jesus, enche. Isso. O fogo não me queima. Adore, adore, adore. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Isso, adore. Não estou sozinho. Adore, vai. Eu estou guardado no esconderijo. Isso. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Isso. Adore, vai. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Isso, erga as mãos e adore, erga as mãos e adore. Temer porque Adore, adore, vai. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos subir o nível, vamos. Cadê o som? Cadê o som da igreja? Fala papá subiando a revaia. Alabadalabadaciando a revaia. Tem fogo aí, tem fogo aí. Tem fogo do meu lado direito aí? Tem. Meu lado esquerdo aqui no meio tem fogo. Vamos deixar queimar, vamos. Alabadalabadaciando a revaia. Rapabassubiando a remanaia. Meu Deus, tem fogo. Olha esse avivamento. Calamanaciando a revaia. Meu
adore, adore. Eleve o nível, eleve o nível, eleve o nível. Eleve o nível, eleve o nível, eleve o nível. Eleve o nível. Primeiro. Subir o nível. Segundo, disposição para sacrificar. Abraão vai sacrificar Isaac. O Senhor fala, não faça mal ao menino. Quando Abraão olha, ele vê um carneiro. Outras traduções falam cordeiro, que dá no mesmo, que é um cordeiro, é um carneiro mais velho, não é um cordeiro mais velho. Ele pega o carneiro e sacrifica no lugar de Isaac. Isaac é eu e você, que era para ter morrido, mas o cordeiro substituto, ele assumiu o nosso lugar há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos vida, e vida viva, vida avivada, vida cheia, vida transbordante, vida próspera, vida em outro nível. Precisamos subir o nível. Todo avivamento precisa subir o nível. Todo avivamento precisa de sacrifícios. E todo avivamento que não tem o cordeiro no centro não é avivamento. Se eu subir aqui para trazer uma palavra motivacional, mas Cristo não for o centro, não é avivamento. Se eu ser eloquente e falar palavras bonitas, mas Cristo não for o centro da minha mensagem, não é avivamento. Avivamento genuíno só é quando Cristo é o centro. Não é quando o pastor Renato aparece, o bispo Adilson, o bispo Davi aparece. Avivamento genuíno é quando o cordeiro, e ele já está aqui, ele calabadaciando a revaia. Quantos sentem? E papá subiando a revaia. É o cordeiro. A ele a honra, a ele a glória, a ele louvor, a ele força, a ele exaltação, a ele glória. É tudo pra ele, é tudo dele. Cadê você que veio adorar o cordeiro? Frente à calabassa. Adore, adore. Eu já vou orar. Enquanto muda aqui o hino rapidinho, com toda a gentileza, que Deus me orientou aqui para algo espiritual. Algo diferenciado. O normal, gente, é o pessoal vir aqui à frente para orar, não é? Eu quero fazer algo diferente. Hoje a gente tem no celular e eu andando aí vai andar. Cadê o pessoal? Os pastores, pastoras, presbíteros, evangelistas, intercessores. Vocês podem vir aqui à frente, os intercessores, pastores, que puder vir aqui à frente rapidinho. Os pastores, intercessores, diáconos, se puder me ajudar, líderes de departamento. Vem aqui rapidinho, se puder. Me ajude aqui, algo profético. Rapidinho. Vocês podem vir aqui à frente. Vamos fazer algo diferente. Eu queria pedir para vocês irem no meio da igreja. Varão, varoa. Ficou legal assim? E comece a orar. Comece a orar. Se quiser ungir, não sei, mas comece a orar. Vamos espalhar fogo no altar, na igreja. E se eles quiserem vir à frente, se quiserem convidar, amém. Mas vamos lá. Podem ir. Comece a orar pelo povo, me ajude orando. Pode ir, comece a interceder. Vamos. Podem ir, meus pastores. Vamos clamar. Vamos subir o nível, vamos. Comece a orar. Estende a mão aí. Abraça. Comece a orar aí, vai.
Alababaciando, rebaia. Isso, sim, sim. Aviva, Senhor. Labadaciando, rebaia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Sim, sim. e enche-me de novo. Sim, derrama, Jesus. Oh Espírito, Aviva, Jesus. Que desce Aviva, Jesus. como fogo, Labadaciando, rebaia. vem como em Pentecoste. Nós cremos nele. Renova, Jesus. E desce. Sim, sim. Eu navegarei, Aviva. eu navegarei, sim, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu quero navegar, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, oh, vem soprar. Renova, Jesus. Sim, vem como em Pentecoste, Sim, sim. e enche-me de novo. Toma pra igreja. Bem baixinho, bem baixinho. Mais voz, mais voz, mais voz. Espírito, Isso. que desce como fogo. Isso, sim. Sim, sim, sim. Tá passeando, rebaia. Sim, 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 sim. Aviva, Jesus. E enche-me de novo. Aqui tem fogo e tem cordeiro. Passeando, rebaia. Sim, sim. Espírito, Subiando, rebaia. oh Espírito Santo, Passeando, rebaia. vem, Renova, vem, Jesus. vem, vem. Renova, Jesus. E enche-me de novo. Renova, Jesus. Aviva, Jesus. Transforma, Jesus. Sim, sim, sim. Alabadaciando, rebaia. Oh, nós queremos queimar todos os dias nós queremos queimar. Oh, então vem sopra em nós, Espírito Santo, sopra em nós, Espírito Santo. Deus está mandando eu dizer algo para alguém, eu não sei para quem. Mas esse demônio na mente, que assola o teu psicológico, esse demônio que afronta o teu psicológico, falando que você é inferior, falando que tu não presta, falando que nada vai dar certo, que a morte é a solução. Deus está cortando hoje. Deus está cortando hoje. Calamanaia. Sim, sim, Jesus. Sim, sim, sim. Corta, Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu encerro a minha oportunidade aqui. Já deu meu horário. Eu quero voltar outras vezes. Se porventura tem alguém afastado, ou afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca foi cristão, nunca foi crente, nunca serviu ao Senhor, e você precisa hoje fazer uma aliança, porque hoje é a hora, agora é o momento. Vem aqui para me orar por você. Você que está afastado ou afastada e que quer voltar hoje. Cadê você? Você que está afastado e quer fazer uma aliança, vem aqui hoje. Eu vou orar por você. Se porventura não tem, ou se tem e não quer, Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar esse MC Trolante. Que Deus possa prosperar. E as palmas adoram o Senhor. Eu entrego para a Aleluia! Você pode aplaudir mais forte em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.